Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem mesmo. Fiquem dentro de casa, sem aglomeração, sem nada. O máximo sair só para dar uma corridinha ou uma caminhada, hein? Mas sem aglomeração, sem nada, viu? Respeitando todas as normas e diretrizes do Ministério da Saúde. É, Hoje eu tô feliz, muito feliz, porque eu acho que eu vou ter mais um. Aqui a gente tá criando uma nova oportunidade, mais um contato, né? Eu vou iniciar com vocês essa frente, que é a frente fundamental. Então, para mim, é muito feliz. Espero que vocês estejam felizes também por estar sendo eu. E vamos começar mais um trabalho, né? Eu entrei em contato com vocês para poder saber o que o professor tinha parado. E aí vocês me disseram que ia na aula 5, né? Então, vou fazer com vocês hoje a aula 5. A aula 5 e a aula 6, elas têm o mesmo tema, que é o Teorema de Pitágoras. E na verdade eu acho que é um teorema que vocês já estão meio que cansados de ver, né? Mas é importante, sempre cai alguma coisinha lá em geometria, que é a minha frente mesmo, né? E sempre a gente está usando um pouquinho do teorema do Tupit, beleza? Então vamos lá. O Teorema de Pitágoras, ele é um teorema que se aplica a qualquer triângulo retângulo. Lembrando que a gente já viu numa revisão breve, né? Que o triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Então aqui eu desenhei um triângulo retângulo para vocês. Ele é retângulo em A. Então esse lado que é o Azinho, que é o lado BC, a gente chama de hipotenusa. E esses dois lados aqui, ó, o AB e o AC, eles são perpendiculares, aqui forma 90 graus. Eles são considerados os catetos. A gente viu na outra frente a trigonometria no triângulo retângulo, certo? E dentro da trigonometria no triângulo retângulo, a gente viu que esses catetos, dependendo do ângulo, eles podem ser o cateto oposto ou o cateto adjacente. Mas para afirmar quem é o cateto oposto ou o cateto adjacente, você depende de qual ângulo. Se você está conversando sobre o ângulo B ou sobre o ângulo C. Mas isso é outro papo, outra conversa. Hoje é focar no teorema do Pitt, que diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, Azinho ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Agora eu estou tentando lembrar aqui, mas no capítulo anterior, capítulo 3, lá da frente de geometria, a gente viu também as relações métricas no triângulo retângulo. Lembra que puxava a altura? Você puxa a altura aqui, aí você tem a projeção M, projeção N. Então é dessas relaçõezinhas que vem o teorema de Pitágoras. Mas enfim, qual que é o foco, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? É treinar e ver situações, problemas envolvendo esse teorema e como resolver. Vocês vão perceber que as questões, elas são razoavelmente fáceis, bem tranquilas. E aí vamos combinar o seguinte: eu vou fazer com vocês hoje as atividades propostas da aula 5, beleza? E eu peço que vocês tentem fazer as atividades propostas da aula 5. Eu não sei se eu falei atividades propostas 2 vezes, mas eu vou fazer as atividades de sala com vocês hoje da aula 5. E vou deixar as atividades propostas dessa aula para vocês, assim como vocês já anteciparam um pouquinho da aula 6. E vamos combinar de vocês entrarem em contato comigo no WhatsApp para tirar qualquer dúvida, tá? E aí também vocês podem mandar para mim lá algumas questões. Se eu não conseguir sanar todas as dúvidas pelo WhatsApp, na semana que vem a gravação que eu faço da aula é sobre os exercícios que vocês estão em dúvidas, tudo bem? E aí depois a gente começa um novo tema, que seria uma aula 7, 8, e a gente dá sequência a essa frente, belezinha? Primeiro exercício então, ó, atividades da sala, página 13. Se você tem um livrinho aí, ó, livrinho bem fininho, né, do fundamental, pode pegar lá. E o primeiro exercício, ele é para praticar o que a gente acabou de aprender, né? Que ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí, galera, vamos sempre praticar assim, ó, no momento de aula, para um pouquinho, tenta resolver o exercício e depois você vê a minha resolução. Tá? Eu acho que esse daqui é o legal, essa disciplina que vocês criarem online, né, que são as aulas gravadas, porque na live o professor vai falando e aí você vai anotando. Mas quando é uma aula online, que eu já gravei previamente, né, você pode parar, tentar fazer o exercício
e depois vem a resolução do professor, beleza? Então dá uma paradinha aí, tenta fazer. Eu vou dar sequência a ele aqui, ó. Então o exercício 1 ele diz assim: aplicando o teorema de Pitágoras, determine o valor da medida x nos seguintes triângulos. Então aqui eu tenho um triângulo ABC também, retângulo em A. O x é a hipotenusa, o 12 e o 9 são os catetos. Então, pelo teorema eu vou ter essa expressão, ó, que x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual, já resolvi aqui pra gente, ó, 9 ao quadrado vai dar 81, 12 ao quadrado, 144. 81 mais 144 é 225. Então, o x vai ser a raiz quadrada de 225. Lembra que quando eu tiro o quadrado daqui, eu passo para cá com um sinalzinho de mais ou menos. Mas como a gente está trabalhando em geometria, eu descartei o negativo, porque não vai existir o lado do triângulo negativo. E aí eu já vou trabalhar com o resultado da raiz sendo positivo, tá bom? E aí, galera, não se esqueçam aqui, ó. Na hora que for pegar o 225, alguns podem saber de cabeça que a raiz quadrada dele é 15. Mas nesse caso, lembra de fatorar, tá? Se for um valor um pouquinho mais complicado. 225 dividido por 3 vai dar 75. Dividido por 3 vai dar 25. Que agora não dá mais por 3, né? Lembre que aqui na fatoração a gente fatora por fator primo, né? Então esses valores aqui, ó, 3 e o 5, eles são números primos. Então, quais são os números que a gente deve usar nessa fatoração? O 2, que é o primeiro número primo, 3, 5, 7, 11, todos os números que são divisíveis somente por ele mesmo e por 1, tá bom? Então, continuando aqui, ó, 25 não é mais divisível por 3, então é por 5, que vai dar 5 por 5, 1. Olha lá, ó, se eu tenho um parzinho de 3, o 3 sai da raiz. Se eu tenho um parzinho de 5, o 5 sai da raiz. Então, 3 e o 5 são na raiz, 3 vezes 5, 15, o C. Eu não coloquei aqui o C porque é unidade de comprimento. Como o enunciado ele não falou nada, se é centímetro ou metro, eu vou deixar o C assim, tá bom? Então, esse é a letra A. E aí, quem parou, tentou fazer, conseguiu? Ah, tem gente que vai falar assim, ah, senhor, isso daqui eu já manjo, porque é um triângulo pitagórico, que é aquele 3, 4, 5. E se você for perceber, sim. Esse triângulo aqui é uma ampliação do 3, 4, 5, né? Esse lado aqui, 9, é o lado 3 multiplicado por 3. O 12 é o lado 4 multiplicado por 3. E o x é a hipotenusa 5 multiplicada por 3. Então, se você lembrou disso também, perfeito, perfeito. É isso mesmo que eu quero de vocês, tá? Então, esse daí é a letra A. Letra B, tenta fazer aí. Nesse caso, na letra B, o 2x aqui, ó, é a hipotenusa, não se engane pela posição do triângulo, então sempre oposta ao ângulo de 90 graus vai ser a hipotenusa. 3 raiz de 3 e x são catetos, então a minha expressão vai ficar assim. 2x ao quadrado. Isso é muito importante numa expressão, pessoal. Coloca o 2x ao quadrado assim entre parênteses, porque se caso você não coloca entre parênteses, vai dar a impressão que só o x está ao quadrado, mas não. Quem deve ser elevado ao quadrado é o 2 e o x. 3 raiz de 3 eu também coloco entre parênteses aqui, elevado ao quadrado, mais esse cateto aqui embaixo ao quadrado. E aí eu vou ter essa expressão, ó. Cada um com seu quadrado aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, tá bom? 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 9 vezes 3, 27. Mais x ao quadrado. Esse x ao quadrado que está somando, eu vou trazer para cá subtraindo. Então, eu vou ter essa expressão. 4x ao quadrado menos x ao quadrado igual a 27. 4x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado igual a 27. Antes de levar ao quadrado, eu tenho que passar o 3 dividindo. Então, ó, 27 dividido por 3, 9. E aí, agora eu passo o quadrado. A raiz quadrada de 9 é 3. Eu já fiz direto esse passo aqui. Beleza? Então, esse é o primeiro exercício. Está na página 13. Bem tranquilo, só para aplicar mesmo o teorema do tio Pete. Fechou? Show? Tranquilão?
Lembrando sempre de pausar. Nesse caso que a gente não tem tantos slides que vocês vão copiar, né, a matéria, é mais a resolução de exercício. Mas quando for uma aula mais complexa, com mais matéria, ideal ir pausando e copiando para vocês entendendo o que eu estou falando, belezinha? Qualquer dúvida depois me manda, belezinha? Na segunda figura ele pede o seguinte, ó. Ele coloca aí dois triângulos retângulos, um de frente para o outro, né? Eles têm esse vértice aqui em comum, que eu estou apontando. E aí ele pede para você calcular o valor do n, que seria essa hipotenusa do triângulo à direita, e o n, que seria o cateto que ele está ali à esquerda, belezinha? Então, o que a gente vai ter? Vamos separar. Primeiro vamos calcular o valor do n, depois o valor do m. Primeiro eu vou calcular o valor do nzinho aqui, ó. Por que, Bisteca? Você vai começar por ele. Porque todo esse segmento, ele vale 19. Então eu preciso descobrir o valor do n para poder subtrair do 19 e descobrir quanto que vale esse cateto. Que é um erro que vocês podem cometer. O cateto daqui de baixo, ele não vale 19. Todo segmento que vale 19. Então vou começar pelo n, ó. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais n ao quadrado. Então 25 é igual a 9 mais n ao quadrado. N ao quadrado vai ser 25 menos 9. Então n ao quadrado é 16. O n vai ser 4. Se você já vê de cara que esse é o pitagórico, 3, 4, 5, já poderia fazer, você ganhava tempo, tudo bem? E aí olha o que eu vou fazer aqui no desenho, ó. Esse pedacinho eu acabei de descobrir que é 4. Como todo segmento aqui vale 19, 19 menos 4, eu vou ter que esse segmento aqui vale 15, tá? Então esse segmento aqui ele vale 15. E agora eu aplico o teorema de Pitágoras novamente nesse triângulo, onde a hipotenusa é m. Então eu vou ter essa expressão, ó, m ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. M ao quadrado é igual a 64 mais 225. O m ao quadrado vai ser igual a 289. Então o m vai ser a raiz quadrada de 289. Aqui eu nem fiz a fatoração, porque nesse caso aqui, ó, a gente tem que pensar no número mesmo. Porque 289, a raiz dele vai ser 17. E 17 é primo. Então na hora de fatorar, você teria que ir até o 17. Então, você ia passar pelo 3, pelo 5, pelo 7, pelo 11, certo? Pelo 13, até chegar no 17. Você ia tentando para ver que não dá. Uma dica bem importante é isso, ó. Olha sempre para o último valor aqui da raiz, o 9. Quando terminar em 9, a raiz significa que o resultado dela ou vai terminar em 7 ou vai terminar em 3. Isso é uma dica importante. Porque lembra, 7 vezes 7 dá 49, então aqui a gente tem que a unidade vai ser 9, e 3 vezes 3, 9, a unidade 9. Então guarda essa dica, ó. Toda vez que no final for 9, significa que o número, o resultado da raiz vai terminar em 7 ou 3. E aí você pode ir tentando números que terminam em 3 ou em 7. Tá bom? Então, por exemplo, como 13 vezes 3 a gente sabe que é 169, você ia tentar 23 vezes 23, você ia ver que dá maior. Então aí você tentar 17 vezes 17, ia ver que dá certo. Fechou? Então esse é o exercício número 2. Belezinha, galera? O exercício 3, ele já é legalzinho, gostei dele. Apesar de tranquilo também, ele é bem fácil, mas ele já tem uma coisinha a mais ali, certo? Ele fala o seguinte: sendo o quadrado ABCD com 28 centímetros de lado, então o lado do quadrado vale 28, calcule o perímetro do quadrilátero EFGH, que seria esse quadrilátero dentro do quadrado, ó. Tudo bem? Vamos lá. Primeira informação que ele deu é o seguinte: para um pouquinho aí e tenta fazer, mas vamos lá, eu vou prosseguir aqui. O lado do quadrado todo vale 28. Então, se aqui é 28 e esse pedacinho aqui é 16, 28 menos 16, eu vou descobrir que aqui vale 12. E aí eu posso fazer isso nos outros lados, ó.
por exemplo, aqui embaixo no CD. CD é 28 menos 16, aqui também vai valer 12. Lá em cima no AB, ó, 28 menos 16, aqui vai valer 12. E aqui também, ó, 28 menos 12, aqui vai ser 16. Então eu vou ter esses valores ali, ó, para completar. Esse pedacinho aí é 12, o FB é 12, o BG é 16 e o DH é 12. Ou seja, olha aqui em volta do quadrilátero, ó. Esses 4 triângulos que são retângulos, porque o quadrado, ele é um ângulo que tem aqui, ó. Desculpa, os ângulos internos do quadrado é igual a 90 graus, mas esses 4 triângulos retângulos aqui, ó, eles são congruentes. Eles têm os mesmos catetos, ó, 12 e 16, 12 e 16, 12 e 16, 12 e 16. Os 4, eles são congruentes. Sendo assim, as hipotenusas vão ser a mesma. Eu chamei de X. Então, esse quadrilátero que está aqui dentro, o EFGH, ele é um quadrado também. E aí, para calcular o perímetro do quadrado, eu preciso descobrir o valor do x e multiplicar por 4, somar ele 4 vezes. E aí, como que eu vou calcular o x? Usando qualquer um dos triângulos, né? O x é hipotenusa, então eu vou ter essa expressão. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Se você perceber que ele é um dos pitagóricos semelhantes ao 3, 4, 5, você já pode fazer direto. Então, vai ter que x ao quadrado é 144 mais 256. O x ao quadrado vai dar 400. A raiz de 400 é 20. Aqui eu coloquei o C, mas está errado, tá? Vamos consertar aqui bonitinho. Esse carinha aqui é para ser em centímetros, ok? Então, a gente já descobriu que aqui é 20 centímetros. Que aqui ele já deu o valor pra gente, tá? Agora a gente vai pro perímetro. Então o perímetro do quadrado vai ser 4x, 4 vezes o x. Como o x deu 20, o perímetro vai ser 80 centímetros. A área que vai ser centímetros quadrados, porque você faz o produto entre dois lados. E aí centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. Tudo bem? Então a gente acabou de descobrir que o perímetro desse quadrilátero ali, que é um quadrado, a gente chegou a essa conclusão um pouquinho mais na frente, é igual a 80 centímetros. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, galera, ideal ir pausando, tentando fazer exercício. Se não conseguiu, volta, reveja a resolução. E aí depois, se persistir a dúvida, me manda alguma mensagem, tudo bem? Exercício 4. Esse também é um exercício bom, porque ele exige um certo raciocínio nosso aqui, que é o seguinte. Vamos lá? Vamos ler primeiro ele. Determine a medida AD do quadrilátero ABCD a seguir. O AD seria esse X aqui de cima, ó. Então aqui eu tenho 20 do AB, 15 do BC e 2x do CD. E ele quer esse valor que é o X. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu percebi no desenho é que o ângulo B e o ângulo D, que eles são opostos, os dois são iguais a 90, são perpendiculares aqui os seus lados, tá bom? O que eu fiz então, ó? Se eu traço aqui a diagonal AC, eu divido aqui, ó, em dois triângulos retângulos. Triângulo 1, triângulo 2, certo? E o que o triângulo 1 e o que o triângulo 2 têm em comum? Justamente o AC, que vai ser a hipotenusa dos dois. E aí, se a gente descobrir esse valor do AC, eu consigo descobrir o X. Como, Bisteca? Primeiro eu vou usar o 1, porque no triângulo 1, eu sei que o cateto vale 20 e o outro cateto vale 15. Então eu consigo descobrir essa hipotenusa aqui, ó. Vou chamar ela de Y. Se eu descubro o valor do Y no primeiro, eu uso no segundo triângulo para descobrir os valores dos catetos. Então eu vou fazer isso, ó. Primeiro no triângulo 1. Y ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então y ao quadrado é igual a 400 mais 225.
o y ao quadrado vai ser igual a 625. Então, ó, o y vai ser a raiz quadrada de 625. Aqui eu não coloquei, mas fatora. Aí se você lembrar também, ó, a raiz dele é 25. Então você acabou de descobrir que o AC vale 25, que é o y. Aí agora a gente vai usar essa informação no triângulo 2. O que a gente tem no triângulo 2? Ó, y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Lembra do parênteses. Só que o y a gente descobriu que é 25. Então eu vou substituir, ó, 25 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 4x ao quadrado. A gente já aprendeu aqui do primeiro exercício que 25 ao quadrado vai dar 625. X ao quadrado mais 4x vai dar 5x ao quadrado. Passo 5 dividindo. X ao quadrado vai ser 625 dividido por 5. 625 dividido por 5 vai dar 125. Então, ó, tira o quadrado daqui e passa para o outro lado como raiz. Então, o x vai ser a raiz quadrada de 125. Fatora. 125 por 5 vai dar 25, por 5 vai dar 5 e por 5 dá 1. Percebe aqui, ó, que você vai fazer só um grupinho de 2, ó. Esses dois 5 aqui, ó, eu consigo tirar um deles. E o outro permanece na raiz. Então, eu vou ter 5 raiz de 5. No caso aqui, o C. Então, era isso que ele quer determinar, certo? Ele queria determinar o valor do AD, que é o x, é 5 raiz de 5. Belezinha, galera? Tranquilo? E para encerrar a nossa aula de hoje, com as atividades para a sala, tem o último exercício, que é de um cara bonito aqui, ó, que é o Matheus, não necessariamente eu aqui, certo? Mas aí ele fala do Matheus ali, olha que emoção, uma homenagem a mim. Então ele fala o seguinte: o Matheus precisa de uma tábua para fazer um reforço diagonal em uma porteira de 1,5 metro de altura por 2 metros de comprimento. Qual o comprimento da tábua que ele precisa? Que é o reforço ali da nossa porteira. Ó, vocês gostam do sotaque, né? É perfeito para mim esse tipo de exercício. Ele quer calcular esse cara aqui, ó. Fiz aqui em amarelinho para dar um destaque pra gente, que é o reforço. Ele disse que a altura é 1,5 e que o comprimento dela é 2. Então tem aqui, ó, a altura 1,5 e o comprimento dela é 2. Eu formo um triângulo retângulo aqui, ó. E agora é só aplicar o tio Pitch. Então eu vou ter que Pitágoras vai ficar desse jeito, ó. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Quando você for fazer 1,5 ao quadrado, lembra do 15. Agora há pouco a gente fez 15 vezes 15 dá 225. Então 1,5 ao quadrado vai dar 2,25, tá? X ao quadrado é igual a 4 mais 2,25, que vai dar 6,25. Então o x vai ser a raiz quadrada de 6,25. Se você ver alguns exercícios anteriores, a raiz quadrada de 625 era 25. No caso aqui, pessoal, vai ser 2,5. 625, 6,25, 625, o 6,25, perdão, é 6... O 6,25 é 625 dividido por 100. Então vai dar 25 sobre 10, a raiz disso, que vai dar 2,5. Beleza? Então o x aqui ele vale 2,5 metros. Eita, quase que não sai esse finalzinho aí. Mas é isso, meus amores. É muito bom, então, aqui a gente tem mais um canal de contato, tá? Assistam a aula direitinho, então, com responsabilidade. Não percam. Nesse momento é importante, quando vocês estão estudando em casa, ter disciplina, fazer as coisas dentro do horário planejado, estudar como se você estivesse tendo aula presencial normal, tá bom? Ah, doutor, mas não estudava. Então, agora é um importante momento para você adquirir esse hábito. E aquilo que eu falei para vocês sobre a aula online, tá? Se for preciso, tenta fazer o exercício, para nos momentos para copiar o slide e tudo vai dar certo. Qualquer dúvida, vocês me mandam no grupo, tá bom? E aí eu fico aguardando vocês falarem quais exercícios que vocês não conseguiram fazer
dessas duas aulas que eu pedi, né? Aula 5 e aula 6. E amanhã a gente tem outro encontro, né? Aí a gente já vai na frente 2. Então vocês vão ter uma overdose de bisteca aí, ó. Terça, quarta e quinta. Belezinha? Vamos subir o colesterol da galera. Mas enfim. Beijo pra todos aí. Estou com saudades e fiquem com Deus.